Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um IAS Podcast, nosso 5º episódio aqui. Antes de começar, eu queria agradecer aos nossos parceiros, Cocamar, Águas Cristal Select, Ciabel, CESP Maringá, Avancor, Sicredi, Clinisport e Vita. Antes de tudo, vou dar boa noite aqui pro meu co-host, meu parceiro César. Boa Beleza, noite. mano? Tudo certo? Co-host é bom. Vamos essa. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje temos mais convidados ilustres, né? Aqui, Léo, jogador, e o Claudinho, ex-jogador, ex-técnico ou técnico ainda? Hoje eu não tô atuando, né? Mas sou treinador também. Treinador, ó. E são de cacife, né? Alto. Pelo que eu fiquei sabendo da história. Tiveram passagem aqui pelo IAS, né? Então a gente vai Pelo deixar IAS. agora vocês aí se apresentar para o público. Porque a gente sabe que vocês têm uma carreira, mas nem todo mundo conhece. Então a gente gostaria que vocês se apresentassem aí, um de cada vez, tranquilo. Vou começar aí, Léo. Primeiramente, boa noite, né? Igual eu sempre falo, sempre que tem o escudo do IAS, eu me sinto em casa. Aqui é onde abriu as portas para mim poder atuar primeiro no alto rendimento, lá no Sub-17. Inclusive, Claudinho, meu primeiro professor no Sub-17, foi quem me apresentou realmente o alto rendimento, né? O futebol de verdade. Sou muito grato a ele, muito grato ao IAS por ter me apresentado o futebol lá no Paranaense de 2018. Depois joguei também o Sub-17 segundo ano em 2019. Depois tive uma passagem pelo Atlético Mineiro e uma passagem pelo Bahia. Agora em agosto, terminar de arrumar as malas e partir para outro sonho meu. Legal, né? Que massa. Claudinho. Boa noite, César. Então, né? Estamos retornando aqui no IAS. É uma satisfação muito grande participar com vocês desse programa. Retornar aqui nesse projeto maravilhoso, meu amigo Alex, né, que se iniciou com um objetivo bem claro de projetar jovens talentos, de apoiar essa garotada nos seus sonhos, né? E além do trabalho esportivo, de rendimento, trabalhar a questão social também, que é muito importante. Enfim, é muita alegria voltar aqui, estar conversando com o pessoal, conhecer um pouquinho da gente, né? O que a gente faz. A gente que fez parte do início desse projeto aqui também, uma alegria muito grande ver que a cada dia esse projeto se estrutura, cresce, pessoas sérias, revelando jovens talentos, jovens não só atletas, né, mas a gente vê aí surgindo aí treinadores, professores, as oportunidades sendo dadas. Então, muito feliz em participar e vamos bater um papo legal, o pessoal conhecer a gente, né? Saber o que a gente já fez aqui, o que já fez fora. O Léo, satisfação estar com ele. Quando a gente iniciou lá no Sub-17 a questão do rendimento no IAS, né? O Léo fez parte dessa equipe, hoje aí lutando pelos sonhos, batalhando com tantos outros, né? Então, é muito bom estar com vocês aqui. Legal. Mas você acabou não falando, né? Sua carreira como jogador, como que foi? Então, Por onde vamos você... lá. Eu sou Claudinho, eu sou ex-atleta profissional de futebol. Tive uma carreira não muito longa, encerrei a carreira novo, com 31 anos. Mas eu iniciei minha carreira de atleta na Ponte Preta de Campinas. Joguei futsal aqui em Maringá até os 16 anos. Parti para Campinas, iniciei a minha carreira na base da Ponte, no Sub-17. Permaneci lá durante 8 anos, foram 8 anos de Ponte Preta. De lá passei por vários clubes, tive passagem por seleção brasileira, de Sub-20, joguei em outros grandes clubes como Fluminense, Bahia, Ceará. E como eu disse, encerrei cedo a carreira, né, por problemas físicos e na época tive uma depressão, acabei encerrando cedo a carreira. E após o encerramento da minha carreira, fui estudar, fui trabalhar, fui me envolver com o futebol novamente, sendo treinador, fiz os cursos da CBF e fiz várias atividades, né? E a sua primeira experiência como treinador foi no Instituto ou não? Você teve passagem por outro... Então, no Instituto eu já tinha feito alguns trabalhos como
professor da área de educação física, né? Escolinhas. Sim. Trabalhei no Clube Olímpico em Maringá cuidando e organizando as escolinhas durante uns 3, 4 anos, no início de carreira, né? Fiz alguns estágios na Ponte Preta, em alguns clubes, na época que eu estava ainda fazendo a faculdade de educação física. Uhum. E logo quando eu terminei a faculdade, tive o convite de alguns projetos para trabalhar com a base, com a garotada, que é o que eu tenho prazer. Sempre gostei muito de fazer esse trabalho, de transmitir aquilo que eu aprendi para os garotos, né? Uhum. E fiz alguns trabalhos de projetos e logo depois eu iniciei o trabalho a convite do Alex. A gente iniciou o trabalho aqui no IAS, que tinha parceria com o Maringá Futebol Clube, tinha esse projeto de iniciar o rendimento. Sim. Já tinha feito um ano antes num outro projeto, que era um outro da cidade aqui. Então foi aí que iniciou a questão do rendimento na cidade, né? Foi logo em 2017, 2018. Legal. O Léo, que vê você falando aí da satisfação de estar em casa, é assim, falando particularmente por mim, assim, porque desde que eu tô aqui, eu entrei em 2018, né, eu acompanho vocês, a carreira de vocês que estão rodando aí no Brasil, em vários lugares, né, e eu fico muito feliz. Você, Douglas, sempre fala, né, quando leva o IAS para ser apresentado em outros lugares, leva o Léo Priviato, um dos primeiros alunos aqui do Instituto, né, em 2017, lá no primeiro treino, o Léo estava. Então, é muita satisfação ver você assim, né. Mas falando a questão de 2018 especificamente, né, que foi quando teve a parceria pro Maringá Futebol Clube. Como que é a sua relação com aquela geração 02, aquele time, tinha muito jogador bom junto, vocês acreditavam que vocês iam chegar longe, assim, desde o início, assim, como que é? Jogou com o Romo? Jogamos. Rômulo foi atleta do Valdinho também, em 2018. Cara, aquele time de 2018 era muito bom, né? A gente tinha uma geração 2001, 2002, na verdade, né? Tinha atletas que já tinham passado por alguns clubes, já tinham uma certa experiência. E tinha alguns atletas que, como eu, era a primeira experiência no campeonato de federação, no Paranaense, campeonato maior. No começo, assim, de 2018, na preparação, eu tive um pouco de dificuldade, né? Com a cobrança, com esse tipo de coisa, porque é normal, né? Normal. Mas depois que você entra no ritmo, você vê que quem tá te cobrando é só pro seu melhor. E eu acho que foi aquele ano que foi meio que um divisor para mim, porque foi onde eu entendi que era o que eu queria mesmo, né? Da vida, que era jogar em alto rendimento. O professor Claudinho me ajudou muito, preparador físico Chico, auxiliar na época era o Jaime. Então me ajudaram muito, o Alex estava sempre no campo com a gente também, auxiliando, dando dica, passando a experiência que eles tiveram, né, pra gente. Então aquela geração foi muito boa. E respondendo a pergunta se a gente imaginava chegar tão longe, eu acho que foi um processo, né? A gente foi caminhando um passo de cada vez. A gente sabia que era um campeonato muito difícil, só que a gente tinha um time muito forte. Então qualquer time que a gente enfrentava, a gente jogava de igual para igual. Jogamos de igual para igual contra o Atlético Paranaense, ganhamos do Curitiba dentro de casa. Então foi um campeonato muito bom, que eu tenho muitas lembranças boas e graças a Deus a gente chegou longe e foi muito massa mesmo. Bateu na trave, né, Claudinho? Bateu. Aquele ano lá, o Léo falando aqui, né? A gente não fala. Eu como ex-atleta, e quando eu trabalho com base, eu sempre costumo dizer assim, que você começa a colocar mentalidade nos atletas, né? Esse é um desafio para mim dos treinadores, é você transformar a mentalidade dos atletas, né? Até então, aquele foi o primeiro trabalho, a maioria só tinha jogado competições regionais aqui, municipais, né? E o desafio era isso, era começar a implantar na mente dos atletas o rendimento, né? Começar a buscar algo maior. E era a primeira experiência da maioria deles, né? Eu acho que quase todos tinham um ou outro que tinha jogado comigo um ano anterior, essa competição, o estadual. Mas esse é o desafio. No início lá foi esse. O grupo tinha muita qualidade, muito talento. Não era um grupo que tinha muitos atletas, a gente foi buscando atleta ao longo da competição. Iniciou o trabalho com bastante dificuldade,
pouco, o grupo era pequeno, mas a gente começou a transformar a cabeça desses atletas, né? Mais que o futebol, que trabalha a parte técnica, tática, o desenvolvimento do dia a dia, era trabalhar a mentalidade. Não tem camisa, não tem categoria de base, eu sempre digo isso, não tem camisa, eu sempre falava isso para eles, desde o início. Verdade. Nós vamos enfrentar o Atlético, o Coritiba, que são os maiores do nosso estado, nós vamos jogar de igual para igual, sempre. Sim. Claro que o dia a dia, o trabalho, as correções, mentalizar que sempre a gente pode melhorar, sempre a gente pode crescer, isso aí é feito, é um processo, né? E aquele ano lá, a gente iniciou, acho que foi por volta de fevereiro, mas quando a gente chegou num período de trabalho de 6, 7 meses, é aí que a gente começou a colher e a ver o resultado do trabalho, que começou lá no início, com dificuldade. Aí a gente tinha aquela confiança, aquele corpo, um grupo formado, toda a questão técnica de todo dia estar cobrando, desenvolvendo. Né? O Léo sabe bem que eu sou bem exigente, cobro bastante. Em todos os aspectos, só que sou um cara que vivi muita coisa no futebol, isso aí faz muita diferença também em alguns momentos. Então a gente não tenta só transferir aquilo que a gente viveu lá dentro do campo, né? A gente tenta estudar e entender cada atleta, ver as necessidades de cada um. É muito específico hoje em dia, né? Muito. Cada jogador você tem um trabalho diferente, né? Tanto mental, físico, tudo. Você tem que olhar pro cara como falar assim, ó, você vai ser tratado de um jeito, você precisa disso, né? E como o Claudinho falou, a gente foi pegando essa intensidade com o tempo, assim, né? Como era o primeiro trabalho da maioria, inclusive eu, a gente foi pegando essa intensidade com o tempo, a gente foi adquirindo essa intensidade com o tempo. E igual o Claudinho falou, a questão de cada jogador precisava de uma coisa, eu lembro uma vez dentro do campo, que o meu pai sempre assistiu o treino no finalzinho, aí ele desceu, o Claudinho conversando comigo com meu pai, ó, ganhar uma massa aí, ganhar uma capa aí, tá muito magrinho, comer um ovo, uma batata doce. Então o Claudinho ele sempre conversava com os jogadores, sempre dava essa confiança que, querendo ou não, faz parte. Claro que tem, vai de técnico para técnico, o Claudinho sabe melhor que eu, que tem técnico que não, às vezes nem olha na sua cara, nem conversa com você, e tem técnico que vai te abraçar, vai te passar dica, vai te acolher melhor, entendeu? Então eu acho que isso faz a diferença pro atleta. O dia a dia é que diz tudo, né? Cada um tem a sua característica de trabalho. Cada comissão técnica, cada treinador, uns gostam de uma maneira, outros de outra. Mas eu acho que o futebol ele não é simples. Vamos dizer, o futebol é muito complexo. Você falou agora há pouco de coisas específicas, né? Mas o futebol envolve muita coisa. Tem a parte técnica, tática, você tem a parte emocional, psicológica, você tem principalmente na base, você tem a vida individual de cada garoto ali na sua casa, você tem um relacionamento com a família. E todo dia é um desafio, todo dia tem um desafio novo para você lidar, para você resolver. E você tem que estar todo dia preparado para solucionar essas coisas. E a questão que eu costumo dizer muito, eu acho que em categoria de base, em formação, você tem que ter muito esse feeling de relacionamento ali com os atletas, de saber a hora ali de cobrar, a hora de dar um abraço, a hora de orientar. Você tem que ter essa visão de correção mesmo, pontual, né? Eu acho que é fundamental para a individualidade do atleta você pensar no todo, no coletivo, mas essas correções individuais, tanto dentro quanto fora do campo, até de atitude, de personalidade, de saber a hora de chamar, ó, vem cá, eu vejo que você tem potencial para fazer isso, está acontecendo isso. Você tem que ter esse feeling, né, para saber a hora certa de tirar isso do atleta, de passar algumas coisas para ele. E não é que a gente fala, tem aquela coisa, o cara foi atleta, o outro não foi. Não tem. Tem cara que não jogou futebol, mas ele estuda muito, ele se prepara, ele vai atrás e tem muita capacidade. Mas tem algumas coisas que a gente, como ex-atleta, que a gente viveu muitas coisas, a gente consegue identificar, né, mais rápido, consegue perceber algumas coisas e ajudar o atleta a se desenvolver, né? Então, aquele ano lá de 2018, a gente pegou um grupo totalmente cru, assim. Só que foi gostoso, porque aí você desenvolve o trabalho desde o início e depois, a hora que você chega lá, por exemplo, no final do ano, como a gente chegou próximo, quase, a gente quase. né?
chegar até a buscar um título do Campeonato Paranaense, e com um grupo que na maioria naquele ano era um ano a menos da idade. Sim. A gente ficou muito feliz, colheu um fruto de um trabalho que iniciou, né, com primeiro a maioria de todos cruzinho de tudo, e depois chegou no final do ano, o pessoal estava voando, confiança lá em cima, a gente podia enfrentar qualquer equipe do Brasil que a gente enfrentava de igual para igual, e com um nível de jogo muito alto. Todas as equipes, assim, quando você tem um tempo para trabalhar, desenvolver, né, todas as capacidades ali dentro do campo, e você vê o resultado lá, isso é muito bom, mas aí é tempo, é muita dedicação, é qualidade dos atletas, é toda a estrutura do IAS, né, que a gente foi melhorando a cada dia, preparação física, e o pessoal com uma parte de fora, enfim, tudo faz parte do crescimento do trabalho, e depois você colhe os frutos lá na frente. Legal. E o Cezão aqui falou do Rômulo. Tipo assim, foi muito rápido as coisas que aconteceram com ele, né? Tipo, ele, não sei, ele era titular ou ele ganhou a vaga e depois foi pro Atlético Paranaense. Então, tipo, eu acho que deve ser até, eu tô vendo os Claudinho abrindo um sorriso ali, deve ser um motivo de orgulho. E eu não sei também você, Léo, se você tem esse contato com ele, ou se você assiste os jogos dele e manda aquela força, assim, de vez em quando. Não, claro, o Rômulo a gente sempre, eu e meu pai que acompanha mais, a gente assiste os jogos junto, né? A gente tá sempre torcendo por ele. Ele sabe disso, meu pai sempre manda mensagem pra ele, eu de vez em quando mando mensagem pra ele também. Romulinho é parceiro, sempre teve com a gente aqui no IAS 2018, foi artilheiro daquele campeonato. Jogou muita bola, mereceu estar onde tá, merece estar onde tá. E a gente torce muito pra ele continuar desempenhando o trabalho dele lá. A gente sabe que já fez gol em Libertadores, já fez gol em Brasileiro, já fez gol importante. em todos os campeonatos que joga aí, e a gente que tá na batalha sempre vê e olha como um espelho, né? Porque o menino que saiu daqui de Marialva, conquistar tudo que ele conquistou, a gente fica muito, muito feliz mesmo. Particularmente, igual eu falei, eu e meu pai lá em casa, a gente fica muito, muito feliz por ele e vamos continuar torcendo, porque o moleque é fera. E pra você, Claudinho, como que é você olhar esses meninos, né? Tipo, começaram com você ali, como que é você olhar assim pra eles e já ver eles despontando? O Rômulo tá lá no Atlético, o Léo já vai para os Estados Unidos também, tem carreira. Como que é pra você, treinador? E eu vi que você falou que você fala especificamente com cada um, meio paizão. Sim. Como que é pra você o sentimento de ver eles voando e sabendo que passou por você, né? Cara, a satisfação minha é muito grande. Eu costumo acompanhar, não sou um cara que eu fico muito enchendo o saco deles, né? Mas eu acompanho todos esses ex-atletas que passaram comigo, que jogaram comigo. Sim. A gente tem hoje as redes sociais, né, que ajudam, a gente acompanha, eles gostam de postar bastante. Né? Tá na mídia. Eles gostam de... Mas é legal, eu acho legal isso aí. Hoje é uma ferramenta legal, né? Você tem acesso a todo mundo. E um amigo vê o outro, você vê, por exemplo, o Romulo foi, né, tá vencendo, a gente fica muito feliz, torce por ele. E tantos outros aí que passaram comigo aqui nesse período de 2017 para cá, tem muitos atletas aí hoje jogando. A satisfação é muito grande, porque como eu disse, você inicia um trabalho lá do início, aonde você tem praticamente nada, aí você vai desenvolvendo, você vai vendo a evolução individual de cada um, a evolução técnica, né, em todos os aspectos, de vários atletas, tanto na parte coletiva também. Cara, de todos esses trabalhos que eu fiz aí nos 4 últimos anos aí, com base aqui, graças a Deus sempre foram equipes que terminaram o ano assim de forma excelente, chegando nas finais das competições. 2017 chegamos na semifinal do Paranaense, perdemos para o Atlético. 2018 por uma infelicidade de um jogo ruim que nós fizemos, nós perdemos a oportunidade de disputar a final, mas nós tínhamos a capacidade de sermos campeões tranquilamente, nossa equipe era muito boa. Depois aqui no Maringá também, montando a categoria de base, foi muito bom também. Você vê vários atletas que surgiram ali devagarzinho e hoje estão aí jogando até profissionalmente já. É muito satisfatório, né? Nós estávamos falando do Rômulo. O Rômulo, naquele ano de 2018, no início,
a gente tinha até uma dificuldade, por quê? Porque o Romulo tinha bolsa de estudos, futsal, aqui na cidade todo mundo muito voltado ao futsal, principalmente nas escolas, né, que dão as bolsas, cobram muito deles participarem. E a gente tinha essa dificuldade no início com o Romulo, porque ele tinha que cumprir lá os compromissos com a escola, que dava bolsa. Sim. E até a mãe dele cobrava bastante, e a gente conversava bastante com a mãe dele. Dos treinos, que às vezes faltava treino e tal, eu falava sempre assim, o trabalho diário é que desenvolve o atleta. E quanto menos o Romulo participava, menos possibilidade do entrosamento com a equipe, dele melhorar individualmente no campo, a gente tinha essa dificuldade. Então até teve um momento que a gente chegou até ali a ter algumas conversas com a mãe dele e tal, falou, ó, aí nós chegamos num ponto, umas 2 vezes eu e o Alex, de cobrar mais forte, da presença do Romulo mais efetivamente ali nos treinos, falar, ó, eu falei pra ela, eu preciso do Romulo mais aqui. Se o Romulo focar mais aqui, né, não quero que ele deixe lá a bolsa de estudo, trabalho na escola, nada, mas se ele tiver mais foco aqui, o Romulo não termina nem a competição. O potencial dele é muito grande e se ele trabalhar firme aqui, focar aqui no campo, rapidamente a evolução dele vai ser grande e ele não termina nem o ano aqui. Né? Porque o Romulo é aquele atleta assim, que você bate o olho na primeira vez, você já sabe que ele é diferenciado. Né? Tem outras coisas para desenvolver, como ele começou a trabalhar, a treinar, né? Aí vem todo o trabalho coletivo. Mas o Romulo é um daqueles atletas que é aquilo que eu falo, o feeling. Quando você vê o cara dentro do campo, bater na bola, você já vê que ele é diferente. Mas a partir do momento que ele começou a focar, ter mais intensidade no trabalho, mais participação, mais continuidade no trabalho, ele fez a diferença, porque o time, a equipe toda tinha um potencial grande, técnico, só que o Léo jogou bastante com ele, né, antes de eu trabalhar com eles, sabe disso, é um cara que no futsal ele já era diferente. E quando eu vi o Romulo dentro do campo as primeiras vezes, eu falei, esse cara vai ser diferenciado. É um atleta que você já sabe que vai dar certo, né? Só depende dele. E aí é aquela coisa do trabalho, do dia a dia, né? Da personalidade do atleta. Sim. E a gente, como vinha vindo muito bem, deu tudo certo. E naquele ano lá, quando a gente chegou na fase final ali, e por sorte, eu costumo dizer por sorte, nós caímos num grupo naquele ano que nós pegamos Coritiba e Atlético, a visualização de todos eles foi muito grande, né? Sim. Então aí nós fizemos jogos excelentes, todos foram muito bem. E ele naqueles jogos lá, acho que ele fez 4 ou 5 gols em 3 jogos. Então ele nem terminou a competição. Como você tinha falado, como é dele. Como eu tinha falado. Pra nós foi ruim, né, Léo? Aqui, pra gente. Eu depois, na última rodada desse grupo, dessa Essa terceira fase, lá em Curitiba eu tive uma lesão no joelho também. Fiquei os últimos 2 jogos contra o Verê fora. Nessa época eu fiquei bem triste por causa da situação. Mas aconteceu, depois acompanhei o time nesses últimos 2 jogos. E voltando à questão do Romulo, foi isso mesmo. Acho que na fase que a gente mais precisava ganhar ali, ele fez acho que 6 gols. Fez 2 contra o Curitiba aqui. Depois fez 3 contra o São Joséense lá Foi o último jogo em São José. Até falando de mim, assim, né? Entrei em 2018, mas foi no meio de 2018. Então o Campeonato Paranaense já tinha começado, tava no decorrer. Sim. Então o primeiro jogo que eu vi, ele deu fez um gol e deu uma assistência. E aí até tenho esse arquivo que eu fiz uma entrevista com ele, com o Romulo. Aí ele, não sei se ele, na hora que ele fez o gol, algum lance lá, ele tomou uma pancada no olho. Daí aparece o Claudinho, ó, o pirata aí falando. E o Romulo todo tímido, coçando o braço. É importante a vitória pra equipe, não sei o que, pra ganhar confiança. Então é muito massa ver isso. E você falou da sua lesão do joelho, Léo. Cara, como eu falei também antes, eu torço muito por vocês. Então eu lembro muito daquele gol em 2019 que você fez contra o Londrina, que foi o gol quando você voltou da lesão, eu acho. O primeiro gol que você fez depois que você tinha voltado de lesão, né? Cara, tipo, me arrepiei assim, sabe? Tipo, porque eu acompanhei a luta de vocês. E eu imagino que uma lesão ali naquele momento tenha sido muito difícil. Então, como foi pra você assim, sabe? Tipo... Foi 4 meses e 13 dias, né? Eu fiz uma sutura no menisco, não foi uma lesão tão grave, mas era uma coisa que incomodava e tive que arrumar. Dr. Gilson salvou minha vida, Dr. Gilson Kuroda. Depois o Yas me deu todo o suporte, isso aí
é bom falar, ele me deu todo o suporte pra fisioterapia, tudo. Voltei, graças a Deus, em 2019. Aí ficava ali alternando entre titular, reserva, e um jogo contra o Londrina eu fui titular. E aí eu fiz aquele gol, foi um gol que eu fico muito feliz de ter feito, porque foi uma fase difícil pra mim. Foi uma fase difícil porque foi uma luta pra mim e pra minha família, né? Naquela época, porque meu pai, que me acompanha sempre, a gente viu eu com o joelho machucado, então ele ficou meio assim, minha família também. Então foi um gol que eu fiquei muito feliz, num clássico, né? Sim. Um clássico da região aqui, e que tá no meu DVD lá, e foi um golaço. Foi mesmo. Ainda mais contra o Londrina, e né? assim, Bom demais. é o que você falou, porque acaba que você teve uma lesão no joelho, voltou, e às vezes faltava essa confiança, e o gol dá essa confiança. Sim. Não, agora eu vou, e aí foi meio que aquele momento de afirmação, né? Confiança faz muita diferença no futebol, né? Futebol, confiança é tudo, né? É isso que eu falo. O trabalho, às vezes, as pessoas, principalmente quem gosta de futebol e assiste futebol, ele tá focado só no jogo, no resultado, no que acontece ali, mas o entorno do futebol, no dia a dia, são muitos fatores que influenciam, né? E a questão emocional, psicológica, ela é fundamental para o atleta. Então, muitos acham que o cara vive só aquele, treinar, jogar bola, fazer a parte física, mas não. Mas a cabeça, o mental, ele está diretamente associado ao sucesso ou ao insucesso, né? Então, é isso que eu digo. O trabalho do dia a dia, esse de você identificar como o atleta está no momento, principalmente mentalmente, é muitas vezes mais importante que a própria parte técnica, tática. Porque se o cara não está bem de cabeça, ele não rende lá dentro, né? Ele não consegue render no treino, ele não consegue render nos jogos, né? Então o mental faz totalmente a diferença. Totalmente. Com certeza. O Léo costuma dizer assim, para mim uma satisfação estar participando com ele aqui, porque o Léo é um menino que eu admiro muito. Porque de todos, assim, eu tive muitos atletas, muitos que eu amo, como eu tenho essa relação mesmo de paizão, como se fossem meus filhos. Quando eu estou lá trabalhando, eu sei diferenciar as coisas. Eu divido muito a questão do dentro do campo sou exigente, caramba, chato, cobro demais pro bem deles, né? Sim. Eu sei o que precisa pro cara vencer dentro do campo, para ele buscar aquele objetivo de ser atleta profissional. Sempre costumo dizer, eu sou bem claro no dia a dia, não é fácil, cara. Até exijo bastante, mas sempre cobro, cara, não é só futebol. Vocês são jovens, vão estudar, vão buscar algo diferente, como o Léo está fazendo. É um orgulho para mim, como se fosse meu filho mesmo, ver ele estudando, ele buscando outras possibilidades além do futebol, né? Que isso faz a diferença também. Eu costumo dizer que eu sinto, você falou, é uma satisfação não só como treinador, mas como pai. Todos os atletas que passam por mim, eu tenho essa questão da proximidade, de abraçar, de cobrar mesmo, de ser duro. Porque eu sei, eu fiz isso muito com meu filho, também tentou jogar futebol, só que eu nunca passei a mão. Não é fácil não, cara. Não tem essa visão que muitos pais, principalmente lidando com escolinha, que meu filho é o melhor do mundo, que meu filho que o pai é assim, o pai acha que o filho dele é o melhor de todos e tal. Próximo ele Pelé, próximo Messi. Eles não conseguem separar. É verdade. O difícil de lidar com essas categorias de base são os próprios pais. É um desafio para os treinadores também, né, o dia a dia. O Léo sabe, né? A gente ia treinar lá, tinha aquele monte de pai fora. A gente não tinha essa possibilidade de fechar, era tudo aberto e tal. Mas hoje, clubes nenhums permitem a presença dos pais durante o treinamento, durante o trabalho. Por quê? Porque atrapalha. Nossa, atrapalha demais. A Vanessa trouxe muito sobre o papel da família. Tem que ter um papel positivo. Isso aí é completamente negativo, né? Então, você ficar botando... Tipo assim, o treinador tá lá, ele sabe, ele estudou para aquilo, ele sabe que ele vai fazer o melhor para a equipe, vai fazer o melhor para o filho, vai evoluir o filho, mesmo que ele não esteja jogando, ele vai estar lá evoluindo, porque ele vai ter que buscar a vaga dele para ser titular. Então tem que pensar nisso, né? Tipo, que essa questão de ficar cobrando essas reclamações dos pais mais atrapalha do que... Até porque o atleta que está em formação, ele vai ficar com um trevo na cabeça, né? Porque ele não vai saber se ele escuta o treinador ou se ele escuta o pai.
igual o meu pai, ele sempre esteve presente em tudo, em todos os jogos, só que meu pai nunca chegou e falou: caramba, você jogou mal hoje, hein? Devia ter se posicionado melhor ali e tal. Não, meu pai sempre me apoiou ali, sempre me incentivou, investiu. Então, eu acho que tem que ser igual o Claudinho falou. Tem que cobrar na hora certa, tipo, você tá deixando de fazer isso, tá deixando de treinar, já treinou mais. Isso aí tem que fazer. Agora, a questão de influenciar o que o menino tem que fazer dentro de campo, acho que isso aí tem que ficar na mão do treinador, porque o cara tá ali, o cara é profissional, o cara sabe o que tem que passar pra quem tá em formação. E você aí falou do seu pai, da proximidade do pai. Você foi pra Minas, você foi pra Bahia, ficou tempo longe da família, agora você vai pra outro país. Como que é isso pra você, assim? Foi difícil no início? Como que é agora? Eu acho que assim, como eu sempre sonhei em jogar em uma categoria de base, em poder jogar os campeonatos maiores que tem nessas competições, porque quando eu era mais novo, tinha uns 15, 14, até tive uma pequena passagem no Inter de monitoramento, mas não foi, era mais novinho. Então assim, eu sempre tive essa vontade de via com 15 anos menino pegando seleção, jogando no Campeonato Brasileiro. Eu falava, caramba, velho, eu quero trabalhar para um dia ter essa oportunidade também. Então, quando eu tive, eu já tava com a cabeça meio preparado, entendeu? De ficar, eu sabia que os meninos que já atuavam ficavam longe da família, então já fui meio que me preparando, assim, entendeu? Então quando aconteceu, lá no Atlético foi mais tranquilo, a gente morava fora do CT, então tinha minha vida. No Bahia eu morava dentro do CT, então acabava que às vezes a questão da cabeça ficava meio... dava saudade e tal, mas era uma coisa que eu já estava preparado, assim, para enfrentar, entendeu? Já vinha preparando a minha cabeça para enfrentar isso. Então, foi tranquilo fazer a chamada de vídeo. Hoje em dia é mais fácil, né? Na época do professor deve ter sido difícil, a época de ficar... Não conseguia chamar... Hoje você liga ali no FaceTime, WhatsApp vídeo, já mata. Já mata a saudade, já fala, daqui 2 meses estou aí, daqui 1 mês estou aí. Então já... Sim. A diferença de gerações. Tá preparado então pra ir então você tá preparado pra ir Tá, agora é igual eu falei ali fora pra vocês, afiar o meu inglês e chegar lá falando tudo, né? Porque, querendo ou não, a língua é o que vai abrir as portas, né? Que a galera fala, o networking, né? Você conseguir se conectar com as pessoas, isso aí eu acho que é o mais importante. Então, se tiver com o idioma falando bem, acho que isso aí... E como que chegou esse convite aí pra você jogar lá fora? E você vai estudar também? Vou. Eu vou pra Coker University, é uma universidade na Carolina do Sul, em Hartsville. Vou fazer Business Administration e vou jogar pelo time de futebol da faculdade. Lá tem vários caminhos para você conseguir se tornar profissional, né? Então, eu acho que eu vou me empenhar bastante lá, a estrutura de outro mundo, de primeiro mundo, já vi as fotos da faculdade, já me mostraram. Então, assim, a parte física, a estrutura física, eu vou ter, entendeu? Pra me preparar bem. Igual o Claudinho falou, a questão da mentalidade, aí vai de maturidade, já estou um pouco mais velho, já entendo mais as coisas. Então, acho que vai ser uma experiência boa, sempre tive vontade de fazer isso. E como surgiu o convite, foi uma empresa lá de São Paulo, depois que eu saí do Bahia, eles entraram em contato comigo, perguntando se eu tinha interesse e tal. Aí eu fiz todo o processo, que tem que fazer algumas provas de proficiência, para você comprovar que você fala o inglês, essas coisas. E depois, o cara que trabalha na empresa, ele tem vários contatos lá com os coaches, e aí os coaches vão entrando em contato com você, e você escolhe a melhor opção para você ali, na hora. E eu acho que vai ser uma experiência massa. Aproveite. Pra minha vida. O que meus pais falam também, pra eu desfrutar, porque vai ser uma experiência que vai mudar, querendo ou não, vai mudar minha vida, vai mudar de país. Então, acho que vai ser massa, eu tô me preparando bem pra isso. Eu fiquei com uma curiosidade, Claudinho. Da onde que vem esse amor sobre o futebol? Da onde surgiu? Desde quando? Quando você acordou e falou assim, nossa, eu vou jogar futebol? É influência de alguém, de um pai, sei lá, de algum jogador? Na realidade, eu jogo futebol desde 5 anos de idade, né?
Eu nasci com a bola na mão. Meu pai ele jogava, não jogou profissionalmente. Isso vem do meu pai. Eu acompanhava ele nos jogos, trabalhava, jogava. Onde ele estava jogando bola, eu estava junto. E fui desenvolvendo esse gosto pelo futebol desde os 5 anos. Na minha época não tinha escolinha, essas coisas, né? A gente pegava uma bola, ia para os campinhos, para rua e jogava bola. Nossa diversão era jogar bola. Como nós falamos, na nossa época não tinha celular, não tinha videogame, não tinha nada. Nossa diversão era jogar na rua. Eu jogava na rua. Então isso aí é o que a gente fazia. Toda molecada jogava bola. Aí a gente foi se desenvolvendo, foi passando o tempo. Aí entramos aí na época, começamos a jogar futsal. Aí sim, lá com 10, 11 anos, começamos a competir. Aí desenvolver mais essa questão da competição, né? Mas até 10, 11 anos de idade era na rua, brincando, capinando data, brincando nos campinhos. É aquela coisa natural, né? A gente jogava bola, aprendi no natural, jogando todo dia. Nossa, eu já fiz isso. Né? E no CT, quando morava no CT? Treinava de manhã, quando você morava lá em Campinas? Treinava de manhã, à tarde, fazia o quê? Então, quando eu iniciei na Ponte, a gente morava no estádio, né? Uhum. A maioria dos alojamentos dos clubes, estádio. eu fui com 16 anos pra Ponte, já fui, o pessoal fala, foi velho, foi nada. Pra mim, na época, eu acho que foi a época certa. Eu costumo dizer que não tem esse negócio de idade. Quem tem talento, quem tem qualidade, quem tem personalidade, se tiver que dar certo, o cara pode ser descoberto aos 20 anos. Se ele for bom e tiver personalidade, se tiver que acontecer, vai ser. Eu fui com 16 anos, morava lá. Tudo na época era mais difícil. Tava falando, né? O Léo falando do hoje tem um celular, de se comunicar e tal. Na hora para falar com a família, você tinha que marcar com a mãe lá, vai na casa do fulano, só tinha uma pessoa que tinha telefone, vai lá, e tal hora eu vou ligar. A gente ia para aqueles telefone público, orelhão, jogar as fichinhas lá dentro. Era tudo marcado, tudo era muito difícil, né? A comunicação era muito difícil. Não, orelhão tinha na minha rua, mas eu não usava não, pai. Fichinha? Ficha, Não pegou? Não. Também não, né? Não, longe. Só eu e o Claudinho. Tinha na minha rua ali, eu brincava com o orelhão que tinha na minha rua. A gente, Quando eu era pequeno. hoje coisa que ninguém sabe que Sueli existia. também. Carta, né? Escrevia carta pro pai, pra mãe. Quando eu fui pra seleção, Telegrama. tava lá, né, na Bolívia, na Argentina, a gente sentava lá na mesinha, ó, pai, escrevia, tal, ia na cidade pra mandar uma carta lá pra chegar pro pai pra saber o que tava acontecendo. Porque a gente não tinha comunicação, não tinha como entrar em contato e falar, estamos assim e tal. Ficamos lá 20 dias no final de ano na Bolívia, escrevia. No Sul-Americano isso aí, né? Isso, em 95. Então tudo era mais complicado, né? Uhum. E essa saudade que a gente tinha dos pais, cara, muitos atletas na minha época tinham muito potencial, craques, talentosos, não conseguia suportar essa distância da família, essa relação com a família, né, passar aquelas dificuldades. A maioria dos clubes no Brasil, a categoria de base era abandonada, não tinha estrutura como tem hoje, né? Mesmo os clubes menores, hoje a gente tem mais acesso nas coisas. A gente comia mal, dormia mal, não tinha comunicação com a família, aguentava muitas vezes pessoas despreparadas que trabalhavam com a gente. Hoje, por mais simples que seja, até mesmo você vê, olha o trabalho que o IAS tem, né? Olha os profissionais que trabalham, quantas pessoas aí, a maioria ou são já formados ou estão ali tendo uma formação, pessoas capacitadas, suporte. Então hoje existe uma estrutura melhor do trabalho com os jovens, né? O Léo teve aí em alguns clubes. Por mais simples que seja o clube, você tem ali uma comida boa, você tem os profissionais preparados, você tem informação, você tem comunicação. Então, na época que eu iniciei, era pela paixão. Você vencia pela perseverança. Ou você, é isso que eu quero? Cara, pode cair o mundo que eu vou vencer. Então você tinha que ter uma força interior muito grande. Além de ter o talento, além das coisas darem certo. Mas eu vejo que era muito mais difícil. Muito mais difícil. Não porque hoje os atletas... é devido à evolução, à tecnologia. Sim, é ciência, né? A evolução em todos os aspectos. Sim. As ferramentas, os profissionais, né? A questão de treinamento, de tudo está evoluindo a cada dia. Então, e eu acho legal. Você falou aí das diferenças, né? Daquela época para a época de hoje. Eu ia até fazer essa pergunta para vocês. Você acha que você iria querer ser jogador hoje em dia, né? Porque você falou de muitas dificuldades. Hoje eu acho que está mais fácil com essas questões da tecnologia. Não é mais fácil se tornar jogador. E você acha que você ia ter essa perseverança de ter que escrever carta para seus pais, de ter que...
eu acho que como a gente já conhece o mundo hoje, né? Eu acho que essa comparação é válida, assim, porque você já sabe como é o mundo hoje. Então, assim, antigamente você não sabia que ia ter toda essa facilidade, né? Então, acho que eu teria, assim, acho que eu trabalharia, assim, faria igual o Claudinho, a perseverança. E o Claudinho, eu tenho mais que certeza que ele trabalharia hoje em dia. Sim. Até porque, assim, hoje até, fazendo essa analogia da ciência que você falou lá no Atlético, por exemplo, a gente, todo antes de treino, a gente ia numa máquina lá, numa termografia lá, eu acho que é assim que chama. O cara via a temperatura da sua perna para ver se você estava apto para treinar. Se tivesse um negocinho ali, você já não treinava. Pós-jogo, eles furavam o seu dedo para ver o nível de inflamação do seu sangue. Então, assim, avançou muito. Então, acho que se o Claudinho já virou aquela época, essa é a época. Eu costumo dizer assim, eu queria jogar futebol hoje. Eu queria começar respondendo a sua pergunta, eu queria jogar futebol hoje. Porque se eu enfrentei tudo isso lá atrás, sem estrutura, sem condição nenhuma, e a gente venceu, perseverou e conseguiu, hoje, tranquilamente, né? Tranquilamente. Sim. E hoje, além, porque hoje o jogador de futebol, se for de um nível médio alto, a recompensa é muito grande e muito rápida, né? Se a gente falar a nível financeiro, a nível de projeção. Sim. Então, a gente costuma dizer assim, se o cara vence hoje, cara, ele vai conquistar as coisas a nível material aí muito rápido, né? Claro que não é a maioria, a gente sabe disso. Sim. Porque tem muita ilusão também. Hoje todo mundo pensa que todo mundo ganha dinheiro, fica rico, o Léo aí tá batalhando. Tudo é muito difícil, não é fácil. São comparações de gerações, mas hoje também é difícil. Né? Olha o tamanho do nosso país, quantos jovens sonham em ser jogadores, a gente vê aí aqui. Nossa, tem muito. Vamos pegar só no projeto do IAS, né? O sonho começa lá desde 5, 6 anos de idade, e sonha paz, sonha família, os garotos, porque eles têm as referências, quer ser jogador de futebol, e isso no Brasil todo, se você pegar, ampliar isso, é muita gente, cara. Vamos dizer aí que não sei nem colocar em percentual de 3 a 5% que vão conseguir, nem isso. Nem isso. E você falou lá do Sul-Americano e tal, então acho que muita gente não sabe que você passou por essa seleção de base. O Léo falou que tinha um sonho também, né? Todo mundo que quer jogar futebol tem esse sonho de passar por uma seleção de base, de jogar um campeonato brasileiro. Você realizou esse sonho. Fala um pouco daquele campeonato, quem jogava com você, alguns caras que são conhecidos mais do futebol brasileiro aí. Eu tive na seleção brasileira sub-20 no ano de 1995. Naquele ano eu já estava com 19 anos e como eu disse, eu cheguei na Ponte já com 17. Então eu não passei lá pelo sub-15, né, sub-16. Eu cheguei com 17 anos na Ponte, com 18 anos eu já era camisa 10 da Ponte Preta. Foi tudo muito rápido na minha carreira, na minha vida. Então eu já, no sub-17, no primeiro ano do Campeonato Paulista, eu já fui campeão paulista, juvenil. Na época era juvenil, não era sub-17, era juvenil, junior. Fui campeão, fui artilheiro. Minha época também. E já no início do outro ano eu já estava na equipe profissional, não passei nem pelos juniores. Do juvenil, do sub-17, eu já passei profissional. E nesse ano que eu já estava no profissional, comecei a jogar o Campeonato Brasileiro da Série B, o pessoal da CBF começou a me acompanhar. Aí eu já comecei a ter a primeira, a segunda convocação, coisa que eu nem imaginava. E num clube que a Ponte na época era um clube que estava em baixa, segunda, terceira divisão. Naquela época, para você chegar na seleção sub-20, você tinha que ser por talento, porque tinha muito cara bom, muito cara fera. Né? Para você ser convocado na época, hoje ainda existe aí algumas coisinhas de empresário e tal, mas era por jogar mesmo, você tinha que ser um cara. Que a competição era muito grande e muito jogador talentoso. Sim. Então, como eu subi muito novo e comecei a jogar na equipe principal, eu comecei a ser observado. Então, com 19 anos, eu fui convocado a primeira vez, já antes do Sul-Americano, era a última convocação. Convocação saiu aqui no jornal? A primeira... Não, é isso mesmo. Era no jornal. A convocação da CBF vinha... Tinha que olhar, né? Eles mandavam lá, era na época do fax ainda. Um fax pro clube com a convocação e saía nos jornais, né? Nos jornais, jornal impresso, né? Não tinha internet, nada. E
quando chegou essa convocação eu nem esperava, nem sabia, porque só tinha a última convocação para o Sul-Americano. Uhum. E o último amistoso eu fui convocado antes do Sul-Americano. Eu só vou lá para passear, né? Pra cumprir. E os caras já estão vindo há 2 anos, 1 ano aí se preparando, sendo convocados, jogador de São Paulo, do Corinthians. Eu na Ponte Preta, na 3ª divisão, 2ª divisão, não tenho a mínima chance, mas vou lá, né? Como sempre fui um cara de muita personalidade, na época estava muito bem, sempre jogando em alto nível. Aí fui para a seleção, cheguei lá, de 3 jogos que a gente fez na Granja Comari, eu fiz 5 gols. Então eu tava num momento assim, muito, muito bom. Fiquei no banco, lá você chega lá o primeiro jogo, fui reserva. Na minha época tinha o Denilson, Murilo. O Denilson Show, que apresentou. Show. Denilson, Murilo, que era um meia que sempre foi titular da minha geração lá na Sub-20, que ele era do Internacional de Porto Alegre, craque de bola. E outros. Eu vi o Zé Elias jogo. Zé Elias, o Luizão, Caio Ribeiro. Caio Ribeiro. Na época, o Ronaldinho, fenômeno, da minha seleção, só que ele já estava na principal. Tinha Ronaldinho e tinha o Reinaldo, que eram os 2 atacantes. Era o Reinaldo do Atlético Mineiro, estava arrebentando, e o Ronaldo Fenômeno, que era no Cruzeiro. E esses 2 aí eram, na época, eram lá os 2 maiores. O cara é rei, né? Esse Reinaldo. No Atlético Mineiro. Na época, quando ele surgiu, ele era uma promessa, era um dos atacantes da época, né? Uhum. Então a nossa seleção era muito boa, tinha muito cara. O Emerson, que foi depois capitão. Vocês foram campeões? Aí no Sul-Americano, nesse Sul-Americano nós fomos campeões. Pegamos a Argentina na final em 95, aí a gente ganhou a final deles. E no Mundial a gente perdeu a final para a Argentina. Pra eles, né? Nós disputamos a final com a Argentina na sequência no Mundial. Ganhamos o Sul-Americano e perdemos o Mundial. Contra Portugal, né? O Sul-Americano foi na Bolívia e o outro foi... Foi no Catar. É verdade. Um dos primeiros campeonatos que o Catar recebeu. Isso. Caramba. É pra você ver a coincidência, né? Eu tava falando agora na Copa do Mundo, a gente, na época, a Argentina, o Mundial que teve no Catar, a Argentina foi campeão. Sub-20. Aí chegou agora, a Argentina, depois de tanto tempo, no Mundial do Catar foi campeão. E como era o país lá nessa época? O Catar, na época, ele já era um país rico, né? Só que ainda tava iniciando aquele momento da prosperidade, do ouro, do petróleo. O calor, né? Quente pra caramba, mas hoje com certeza tá muito mais desenvolvido. Você, né? Nesse Mundial aí, você enfrentou algum jogador fera de outra seleção, assim? Tipo, cara, eu vi que vocês jogaram contra Portugal, né? Não, na época, nesse Mundial, as 2 principais seleções, era Espanha e Portugal. Essas 2 seleções eram as favoritas, eram os melhores jogadores estavam nessas 2 seleções. E na Holanda? A Holanda tinha, na época... Seedorf? Não é o Seedorf, é um moreninho lá, o David, o Kluivert, aquela seleção. Kluivert. Então a Holanda, esses 3 países da Europa na época eram os melhores da Sub-20. E nós e a Argentina correndo sempre por fora ali. E fomos nós que fizemos na final. A Argentina sempre naquela coisa da raça, que não era uma seleção assim, tecnicamente, das melhores. Só que o argentino ele tem uma coisa, quando ele chega para decidir ali, é difícil, você tem que competir muito. É o jeito argentino, né? O argentino igual a gente tava falando ontem, é difícil você secar o Corinthians, porque esses times assim, quando eles chegam num momento decisivo, parece que cresce corpo, né? É igual o Alex, a gente perguntou pra ele falou, qual o jogador mais difícil você enfrentou? Ele falou, o Verón. Verdade. Porque é muito difícil passar por ele mesmo. É o espírito do jogador argentino. O jogador argentino, ele é muito aguerrido, ele é muito competitivo, ele briga, ele dá a vida mesmo. Então, o que a gente sempre, na seleção a gente aprendeu? Tecnicamente, nas preleções, nas palestras, a gente falava, o Brasil sempre vai ser hoje já mudou bastante, mas lá atrás o respeito é muito grande pela técnica, pela qualidade de jogo do brasileiro. Quando o brasileiro ele iguala com o argentino, na garra, no foco, na concentração, no querer vencer mais que o argentino, aí não tem pro brasileiro. Porque tecnicamente o brasileiro ele é superior, o argentino né? É bom, mas o brasileiro sempre superior. foi assim. Então a gente tem que igualar nisso. E quando para você vencer a Argentina num jogo de decisão, você tem que igualar ou superar ele na motivação, na guerra, no empenho, naquela luta dentro do campo. Porque na técnica o brasileiro tem o diferencial. O brasileiro sempre teve, sempre vai ter o jogador diferente, tecnicamente, né? A qualidade individual, o lance diferente, o tirar algo da cartola. Então essa é a diferença. Mas no Mundial, na final, a Argentina atropelou a gente.
Na hora que nós percebemos, eles já estavam ganhando e a gente não conseguia reagir. Mas ficou quanto? Foi 2-0. 2-0? A final foi 2-0. Só que foi 1-0 o jogo todo, aquele jogo bem disputado. E no finalzinho eles fizeram um segundo, mataram o jogo. Mas o que nós fizemos no Sul-Americano nós não conseguimos fazer no Mundial, né? Mas foi da Argentina, o capitão deles era o Sorin, depois jogou nossa. Só o Sorin mesmo. E você vê que nessa seleção da Argentina não surgiram muitos feras que foram destaques, assim. Já da nossa seleção, assim, o Caio, o Denilson, o Emerson, depois veio a ser capitão da principal. Assim, um fenômeno que já era da principal. E mais, Luizão, foi um baita do centroavante de vários clubes. Né? Aí teve Leonardo Inácio, outros tantos jogadores. Uns destacaram mais, outros ficaram ali num nível médio, outros pararam, mas muito jogador de qualidade. Era muito difícil você chegar na seleção do Sub-20, né? Então, na minha geração, eu costumo dizer assim, pra você vestir a camisa 10 de qualquer clube no Brasil, você tinha que ser o cara. Você pega, nessa seleção, o Denilson era meu reserva e ainda tinha o Murilo ainda na frente dele. O Denilson nem jogava. Então, um dia encontrei ele em São Paulo, ele desceu lá gritando, eu encontrei ele. Fazia 20 anos quando eu vi ele, ele falou, esse cara aí, ó, fui reserva desse cara aí. Todo mundo lá, ele jogando um society. Eu era reserva desse cara aí, tem esse vídeo, inclusive. Aí você vê que a humildade do cara e como que era difícil, né? O Denilson, na minha seleção, jogava. Depois ele foi pentacampeão. Sim. Né? Olha onde o Denilson chegou e eu não tive a carreira que ele teve. Então, o sucesso e a carreira de cada um é muito momentâneo, né? O profissional da base também muda muito, né? Tipo, o jogo é outro, assim. Igual eu tive alguma experiência treinando com um profissional, né? Tanto no Galo quanto com o Bahia. Claro que não é a mesma intensidade de um jogo, né? Um treino. Mas o jogo é outro, assim. A mentalidade dos caras que estão dentro do campo é outro. Então, às vezes, pro Denilson fez bem a subida profissional, porque se adaptou melhor, entendeu? Mas eu acho que muda muito essa questão da base pro profissional, o jogo, assim. O Claudinho se deu bem nos dois, né? Se deu bem na base e no profissional, que no profissional metia gol também. Mas muda muito. Tem muito jogador que na base, igual ele falou, tinha jogador do meu time que parou, jogou seleção de base e parou. Tem muito jogador que na base destoa muito e no profissional é diferente, porque o jogo é outro, é outra pegada, outra intensidade. Sim. Eu até lembro do Thales Magno. Eu sempre cito o caso do Vasco, né? Mas é que ele era reserva na base do Vasco, lá no Sub-17. E aí eu acho que foi o Luxemburgo que trouxe ele pro profissional. E ele despontou no Profi, jogou muito. E ele tá lá nas terras americanas jogando no New York City. Igual o Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães também foi assim. Em um treino que ele não foi convocado pra Copinha, que ele subiu pra completar treino no profissional, virou o que virou hoje. Então, assim, acho que foi até o Diniz que subiu ele na época. No Audax, né? E eu acho o trabalho do Diniz fera em todos os times que ele passa, porque ele tem isso que o Claudinho fala, de chamar o jogador pra ele, de entender o que tá passando. Ele é psicólogo. Parece então, que o o Denilson fez isso também, né? No Flamengo, que ele jogava na base. Não, ele foi jogar contra o Flamengo, eu acho, alguma coisa assim. Eu lembro ele contando uma história. E surgiu essa oportunidade de não sei quem que faltou, ele foi foi completar no profissional e deu isso, e deu bom. Cara, isso aí acontece muito. Isso acontece muito. Por isso que eu digo, é questão muito do momento, da personalidade do atleta. E o dá certo, né? Tem atleta que às vezes, isso já aconteceu demais, atleta às vezes na base ele não é tão relevante e outros são mais relevantes, esse cara é a promessa, esse cara é o cara e tal, e às vezes esse não vira e um que não às vezes dali não tá nada, né? Tanto destaque, então, de repente esse dá certo, então isso é muito relativo. Acabei de lembrar que o Alex mesmo falou que quando o pessoal do Japão veio observar, ele e um outro cara que jogaram lá como zagueiros não eram os titulares. Não era. Acho que eles foram meio que completar, tipo, pra
O Alex, a história dele é assim mesmo, que é do nada. E é impressionante, cara, porque é a oportunidade que apareceu naquele momento. E aí apareceu a oportunidade, mas aí ele agarrou a oportunidade, né? Então, exatamente, essa é a diferença. Nossa, ele agarrou com força, né? Não, agarrou com força, né? E teve personalidade. Porque nós tava falando de luta, né? As coisas, imagina o que o Alex passou lá pra ele vencer, né, cara? Você saiu com 15, 16 anos. Aqui, ir pro Japão, cara. Você aprender a falar o idioma. Estados Unidos é tranquilo. Se o inglês é Japão, imagina o japonês. Cara, pra estudar, pra começar lá, cara, sozinho. O Alex vem de uma família humilde, né? Sim. Isso é a história do Alex, mas quantos outros? Quantos outros? Então tudo é uma questão de perseverança, de agarrar a oportunidade. É o que eu falo quando eu sou treinador sempre, cara, dê o seu melhor todo dia. O Léo sabe disso, que a minha cobrança é... Cara, não importa se você vai fazer um treininho aqui de passe de 2 metros, faça o seu melhor. Uma coisa que me incomoda quando eu sou treinador é o atleta que não leva a sério, o atleta que não se dedica integralmente, 100% em cada treino. Não importa se vai ser um treino de técnico, um aquecimento, se vai ser um tático, a cobrança tem que ser dentro, né, do atleta. Você tem que ensinar ele a ele se autocobrar o tempo todo. Sim. E uma das coisas que mais me incomoda é a comodidade, é o garoto achar que ele é o cara, que ele é o bom. Pra mim, quando eu entro lá no campo, quando eu tô lá trabalhando com a base, eu já tiro isso aí. Né? Sempre tem os craquinhos todo dia, aqueles que todo mundo, esse é o fera, esse é... A gente sabe identificar, que nem eu falei, quando você vê a primeira vez o cara fala, esse é diferente. Mas eu tenho que trabalhar ele num nível de igualdade de tratamento com os outros, eu tenho que fazer ele entender que ele precisa muito mais para ele vencer, né, que ele tem que se desenvolver. Então essa coisa da personalidade, do cara na base de um jeito profissional, e é mesmo. E quando eu trabalhava com ele, eu falava, cara, assim, um dia, eu espero que muitos de vocês estejam no profissional, é diferente, mas não é tanto assim. O que faz a diferença é você mesmo. É a sua personalidade, é você entrar lá, você achar que você é melhor que os caras, que você pode. Então tudo está dentro de você, né? Então muitas vezes o cara na base ele é destaque, mas a hora que chega lá em cima, ou ele se retrai, não tem aquela força. Às vezes os jogadores profissionais eles estão lá, tem a questão da competição, começa também a dar uma pressão aquele negócio, né? O cara já sente um pouco. Então tem que ter personalidade, cara. Pra jogar bola tem que ter personalidade. Futebol não é pra qualquer um. Futebol é aqui, mental, tem que ter personalidade. Só o talento é importante, mas o talento tem que estar aliado à personalidade, à determinação e outros fatores, mas há muita vontade de vencer e acreditar em você. Eu sempre falava isso pra eles. Cara, acredita, o Léo é um menino que eu tenho um carinho, né? Porque ele, assim, sempre foi um menino determinado. O Léo, quando eu comecei lá, ele falou na questão da parte física, né? Só que, cara, ele era o primeiro a chegar. E isso a gente observa, né? E isso me deixava orgulhoso. E aí eu tinha essa vontade de fazer ele crescer mais ainda. Porque eu via a vontade dele, a determinação. Sempre treinava mais que os outros, pedia para fazer alguma coisa a mais, ele fazia. Tinha a dificuldade, sempre ele foi magrinho, franzino e tal. Eu falei, Léo, mas trabalha. Isso não vai impedir você de jogar futebol. Né? Por quê? Porque ele tem qualidade. Sim. Né? Então, se você colocar dentro de você que você vai vencer, você vai conseguir, cara. Né? Não tem impedimento para aquele que acredita que pode vencer. Quantos jogadores aí não tem um porte físico avantajado, mas o cara vence? Então, outra coisa que eu não concordo no futebol moderno, o cara tem que ter 1,90 m, o cara tem que ser forte. Não, pra mim, sempre vai prevalecer a qualidade técnica e a personalidade do atleta. Sim. O cara que é talentoso e ele aliar a perseverança, a personalidade, ele vai vencer. Ele vence. Tem esse negócio, eu tenho 1,60 m, eu tenho 1,90 m. Claro que tem posições hoje que existe um zagueiro, um goleiro, tem um goleiro de 1,60 m, tem coisas que tem impedimento. Sim. Mas a qualidade, o talento sempre vai fazer diferença. E uma das coisas que eu acho que o Brasil perdeu ao longo do tempo é priorizar o talento, é priorizar a técnica, a qualidade. Isso sempre vai fazer diferença. A gente perdeu muito ao longo do tempo essa coisa da prioridade do talento, da qualidade do jogador, que sempre fez a diferença pra gente. Sim, verdade. Né? Então, a gente
eu poderia ficar conversando um tempão com vocês, falar muita coisa. Mas já ir caminhando no final, eu queria fazer meio que um jogo rápido com vocês. Vou perguntar 3 coisas. Olha. O melhor jogador que vocês já jogaram junto, o melhor que vocês já enfrentaram, e o ídolo de vocês, tipo o Léo, assim, quem que é o cara que você vê na posição de lateral direito, assim, que você fala, pô, eu queria ser igual esse cara, entendeu? Um de cada vez. Assim, igual, você pode falar tanto o jogador que você já treinou junto lá no... você disse que subiu pra jogar no Galo, subiu pra jogar no Bahia, mas também pode falar algum moleque, tipo, da base que jogou com você que você acha fera e pronto. Tá, o melhor que eu já treinei junto, acho que foi o Nacho, muita qualidade. Nacho Fernandes, do Galo? Muita qualidade técnica, muita visão de jogo. O melhor que eu já joguei contra aí, partindo já pro jogo mesmo, tem um menino do São Paulo, Rodriguinho, eu acho o nome dele, e um do Palmeiras, o Pedro Lima, que volante, que os dois assim no meio dominam tudo. E de lateral, assim, eu gosto muito de ver o futebol inglês, né? Então acho que hoje quem desempenha melhor foi o Walker, que recentemente anulou o nosso querido Vini. Mas ele, pra mim, é muita intensidade, sabe ocupar muito bem os espaços do campo, por dentro. O Carvajal também sabe fazer isso muito bem, ocupando espaço por dentro, sabendo a hora de atacar por fora, sabendo a hora de chegar na linha de fundo, a hora de cortar para o meio. Acho que esses dois são os que melhor... E algum outro que não seria na posição, assim, que seria seu ídolo, assim? De mentalidade, assim, eu gosto bastante do Cristiano Ronaldo, né? Acho que ele, pra mim, o Messi é melhor, mas o Cristiano Ronaldo, a mentalidade dele é absurda, né? O tanto que ele focou em evoluir, acho que tem que seguir essa mentalidade. E você, Claudio? Cara, como eu disse, né? Meu ídolo é o Zico, né? A minha geração, cresci. Você perguntou pra mim lá atrás quem que me influenciou, Você é Flamengo? Eu sou Flamengo. Não tem como, da minha geração é praticamente impossível quem não é Flamengo, né? Porque a gente pegou a geração do Flamengo ali, que ganhou tudo. Né? Campeonato Mundial, geração de Zico, os caras jogavam por música, né? Seleção de 82, né? Que era bonito de ver jogar, só craque, né? Você tinha 4 camisa 10 em campo. Exatamente. Foi a melhor, né? Na realidade, assim, a gente foi privilegiado, né? E eu vi o Zico no auge, né, cara? Então, na minha geração, o meu ídolo é o Zico e não tem como. A maioria, da maioria da geração. A gente é muito influenciado por resultado, né, quando a gente é criança, né? Então, cresci vendo esse time do Flamengo. Jogador, falar assim, que eu vi, que eu joguei contra, os melhores, assim, tem muitos, cara, muitos. Joguei contra muita gente fera. Que eu falo, eu fui privilegiado de jogar numa geração de muito craque. Djalminha, Rivaldo, Marcelinho Carioca, Romário, Edmundo, né? Então, muita gente fera. Fomos tetra, fomos penta, eu falo, Juninho Pernambucano. Assim, poderia citar, assim, dos melhores que eu joguei contra, vou falar da minha posição, né, que se for Ronaldinho Gaúcho começando, explodindo, Djalminha que fazia mágica com a bola, cara, piada, né, Rivaldo, e falar, e Romário e o Fenômeno, né, não tem como, né, Romário e Ronaldo e o Fenômeno era muito acima da média, né, então esses aí, pra mim, da minha geração, assim, são os dois maiores. O Ronaldo Fenômeno, antes de machucar o joelho, cara, ele ia ser 10 vezes melhor do mundo. Sim. O Alex falou dele, né? Não tinha. Se ele não tivesse tido aqueles problemas de joelho, isso que o Messi e o Cristiano Ronaldo fez aí durante tanto tempo, seria o Fenômeno. Porque ele era muito acima, né? Força física, definição, esquerda. É aquele cara que pegava, ele passava por 5, 6... e fazia o gol. Então, um jogador assim, eu costumo dizer que vai ser difícil cada vez mais aparecer nesse jogador que pega, que arranca com a bola e vai, que nem o Messi, vai levar a bola lá e fazer o gol. Isso vai ser cada vez mais difícil. O futebol deu uma mudada também, essa questão do cara conseguir passar por todo mundo. É muito físico, né? Parte tática também, né? A parte tática. Exato. Taticamente, as equipes são muito bem preparadas. E
jogo que eu joguei junto, cara, pra mim, o melhor que eu joguei junto foi, eu acho que de que se despontou depois foi o Denilson e o atacante, eu diria o Luiz Fabiano, que foram os que mais despontaram, assim, né? Que começou comigo e venceram, assim, tiveram uma carreira de destaque na seleção, jogaram em alto nível. Então, Já deu muita assistência pro Luiz Fabiano. Ah, bastante. Então, se eu tivesse um pouquinho do dinheiro dele para as assistências pra ele... Se naquela época eu tivesse... Hoje, Pix, né? hoje a galera da assistência fala, faz o Pix. Faz o Pix. Pô, se O fosse Raniel assim, ano né? passado. Na verdade, assim, eu ajudei bastante atacantes na minha época que cresceram. Joguei com muitos bons atacantes, né? Washington, o próprio Luiz Fabiano. A gente tinha... Eu joguei com o Caio. Eu joguei com o centroavante que fez sucesso, depois ele sumiu um pouco, Tuta também. Então, eu joguei com muitos atacantes que foram destaque na época, né? E na época tinha essa questão do camisa 10 que tinha que dar assistência, né? A gente tinha até aquela função. função. A gente, às Sua vezes, função é assistência. você deixava de de finalizar a jogada para dar o passe para o cara lá para dentro. Então sempre teve muito esse negócio do camisa, tem que dar passe para os caras fazer o gol. Esse camisa 10 é cada vez mais raro hoje no futebol, né? Não só brasileiro, mas no futebol mundial, assim, É difícil mesmo. Hoje, principalmente pro Brasil, né? O Brasil sempre teve esse camisa 10. Sim. E a gente que é mais Sim. saudosista, o torcedor mais antigo, né? A gente sente falta. O camisa 10, hoje a gente fala um Veiga, Ganso. o Ganso, esses camisa 10 clássicos que são inteligentes, que tiram um drible da cartola, que tiram um passe, um chute pro gol, uma jogada diferente, né? Cada vez mais é escassa. E o brasileiro acostumou com esse tipo de jogador, né? Acostumou. O brasileiro ama esse tipo de jogador, né? Mas é legal isso aí, cara. A gente vai passando o tempo, mas o brasileiro gosta do futebol bem jogado, né? E hoje o Léo tava falando, eu gosto do futebol inglês. Acho que quem que não gosta de assistir? Quem que não gosta? Né? Sábado tem. Sábado tem o quê? FA Cup. O City. City United, FA Cup final, né? Nossa, Não sabia que era sábado, não. vai ser jogão. E para essa geração nossa, que nem, por exemplo, o Yas, né, que tem esse projeto bacana, a gente tem que tá sempre incentivando a garotada a estar acompanhando mesmo, né, essa evolução, a ver qual é o melhor futebol bem jogado, e a garotada vai acompanhando isso, né? Sim. Hoje, bola da vez é a Premier League, né, os melhores jogadores Premier estão lá, o nível de futebol que se joga, né? A gente gosta de futebol bem jogado. E é o que você falou, hoje a garotada ama o Vinícius Júnior, né? Porque joga o futebol bonito, né? Joga o futebol que o brasileiro gosta de ver. É referência, né? E o garoto sempre vai. Hoje ele é ídolo de muitos. Há um tempo atrás era o Neymar. As gerações mais jovens, eles vão criando as referências, né? Por isso que é importante ser a referência tanto dentro do campo como fora. Hoje o Vinícius ele é uma referência, porque ele é um menino bom, um profissional. Não só porque ele é talentoso, que ele faz aquelas jogadas maravilhosas, e ele é uma boa referência, né? Sim. Tem outros atletas que eu costumo dizer não são boas referências, né? Se você pegar quanto tempo aí o Messi e o Cristiano Ronaldo foram as boas referências da garotada. Muito tempo, né? Então, a gente torce para que surjam cada vez mais jogadores, que eu acho que a tendência de agora para frente, o Léo sabe, eu sempre cobro muito isso também, o cara ser profissional, ser íntegro. Eu acho que já está melhorando essa mentalidade, né? Na minha época tinha muita questão do boleirão, o cara que só joga bola. Sim. Meu pai que fala isso, meu pai fala, hoje não tem mais espaço para isso, né? Não tem mais espaço para Você tem que ser profissional dentro e fora do campo, querer matar um jogo porque vai ficar na fisioterapia. Hoje não tem mais espaço para isso, né? Já foi essa época. Hoje a galera gosta de assistir o jogo bem jogado, igual o Claudinho falou. O time que faz uma saída de 3 boa, um lateral que sabe construir, um volante que sabe voltar para construir. Então, hoje a galera quer assistir esse tipo de futebol, não aquele cara que fica de trotinho dentro do campo. Então, isso aí não tem mais espaço. A galera já cai em cima. Não joga. Na realidade, hoje não joga mais. Não. O atleta que não tem essa mentalidade hoje não consegue mais jogar. Porque o futebol ele é muito físico e tático. Nossa. Aí, em cima disso, o talento faz a diferença.
Mas se você fisicamente, taticamente não estiver bem preparado, você não vai jogar futebol. Hoje, fala a verdade, nem nas peladas você vai jogar. Cara, tipo assim, a gente tava falando do Vinícius, vou até continuar. Porque assim, você pensa, ele chegou meio junto com o Hazard lá. Você pensa quem que ia jogar, né? E o Hazard tá nessa, de boleirão, assim, tô aqui de boas, tem o nome já. E o Vinícius foi a batalha dele, assim, muita gente falava, não vai nem jogar pelo profissional do Real Madrid. Ele treinou pra isso, vai né? da mentalidade, né? Sim. Chega uma hora que o cara não... Igual o Claudinho falou, tem muito retorno financeiro. Chega uma hora que o cara não pensa mais no retorno financeiro. O cara já atingiu um nível ali que ele só quer... O cara quer ser campeão da Champions, o cara quer ser campeão da Copa. Então ali muda a mentalidade. Se o cara tá com a confiança e o físico em dia, você vê a preparação do Vinícius Júnior que ele posta, as coisas que ele faz, é de outro mundo, A né? gestão Então, da carreira dele foi muito bem feita. exato. Então se ele se dedicar ali, fizer as coisas certas, ele mata tudo. É o que falta às vezes para alguns atletas no Brasil. Eu acho que muitos atletas surgem no Brasil. Mas não conseguem dar essa sequência e crescer. Porque chega num momento que hoje o atleta começa a ganhar dinheiro muito cedo, ele desponta ali, já ganha um salário bom, ele não consegue ter esse crescimento profissional de falar, eu vou chegar num nível muito acima. Ele já fica satisfeito muito rápido. Aí ele para de evoluir, ele para de querer chegar igual chegou o Messi, igual chegou o Cristiano Ronaldo. Não, o cara tem que querer chegar na Europa, vencer, ganhar uma Champions League, ser um jogador diferenciado. Porque hoje o alto nível do futebol é a Europa, cara. Né? Só que a maioria dos jogadores brasileiros hoje, eles estão, principalmente eu dizer em clubes grandes, ele já dá um chutinho, a gente costuma dizer, dá um chutinho, ele já começa a jogar no time profissional, já ganha um salarinho bom ali, muito rápido, muito fácil, ele já acha que tá bom. E nem no profissional, Claudinho, tem gente na base que já ganha Sim, hoje salário pra lá de doutor já. Mas aí o moleque não prospera. Não, ele chega num ponto que ele para e acabou. Eu concordo. E é até um assunto que eu já conversei com a minha família sobre, que eu acho que é um dos problemas, que começa a colocar dinheiro. É porque também se não coloca, você vai ter a competição ali de gente querendo trazer ele pro time e pagando. Então criou essa cultura de injetar dinheiro muito cedo. E isso é um pouco perigoso, né? Porque você tira às vezes a vontade do moleque de jogar bola, porque aí o moleque vai ter o dinheiro na mão, vai poder fazer o que quer, e às vezes muda isso aí, muda a mentalidade do garoto, né? Então acho que isso vamos supor, um problema. Não um problema, porque querendo ou não muda a vida da família. Vida da família. E, sim, eu acho que o dinheiro usado da maneira certa não é o problema. Muito bom, né? Só que o problema é quando ele começa a ser investido em coisa que não vai dar retorno, em saída, em bebida. E então, outra é aquela questão da aposta, né? Que, tipo, daí o cara se vislumbra do que ele pode ganhar, esse escândalo que tá tendo aí. Ah, sim. Então é meio complicado aí, porque... A parte mental, né? Sim. Pensa, um garoto de 17, 16 anos tá ganhando uma ajuda de custo, de repente tá lá, não sei quantos mil. Como que é a cabeça dessa pessoa, né? Tem que ter um trabalho de profissional do lado pra poder suportar isso. Exato. Porque você tá ganhando... vamos só chutar por baixo. R$2.000 pra você ter uma vida de custo aqui, pra você viver. Aí de repente o cara tá ganhando 100 mil. Entendeu? É um baque na vida de qualquer um. Então o psicológico desse jovem tem que estar forte, uma né? maturidade, uma experiência já por trás ali ajudando ele, cara. Tem que ter suporte. É isso que eu digo, é muito complexo, né? Hoje o papel do empresário do futebol é muito relacionado a isso, né? Ele não é só o empresário, ele é o cara que dá o suporte para esse atleta. Por isso que a questão do empresário, da família, é fundamental na vida do atleta. Essa estrutura fora do campo, né? Porque hoje tem muita coisa que envolve o futebol. Estamos falando negócio das apostas, mas isso aí está muito relacionado, eu acho que a caráter. Sim, também, sim. muito. Porque se o cara é um cara que tem uma formação boa, íntegro, isso que eu falo, não é só o futebol. Quando você está iniciando lá, tem o estudo, tem a questão da formação do caráter, dos valores, né? Então tudo isso aí é importante. Só que muitos dos atletas não têm um bom suporte para isso.
Aí que entra o papel do cara que vai ser o empresário, Sim. dos familiares. Muitos vêm de família pobre, os pais não têm às vezes nem condições. Aí esse empresário vai ter um papel diferente. Hoje, todo atleta de alto nível ele tem que ter um bom empresário, uma boa equipe dando um suporte para ele. Que vai fazer esse trabalho, não só de pensar no financeiro. Ele vai ter que dar o suporte na hora de cobrar o cara, na hora de transmitir esses valores. Porque é um cara que tem um objetivo de crescer na carreira. Para que ele vai, por exemplo, se envolver com aposta, cara? Se ele já tem um bom salário, se ele tá prosperando, tá crescendo na carreira, para que ele precisa lá de ser corrompido por causa de uma mixaria que ele tá colocando em risco toda a vida profissional dele? É o que está acontecendo com muitos atletas. Olha quantos desses jogadores aí vão se queimar, vão desaparecer na carreira, vão ser suspensos, vão acabar com a vida. Mas por quê? Porque o cara pensou ali só naquele momento. Ele não teve estrutura de avaliar tudo que estava ali envolvendo naquele momento. Ele só pensou no dinheiro fácil, né? Dinheiro fácil, porque não teve às vezes uma formação, um acompanhamento. Então, por isso que eu falo, o futebol ele envolve muita coisa. Complexo. É complexo. Eu acho que tudo que a gente conversou hoje aqui teve muito a ver com a parte mental. Né? Muito mental. Então, tá escrito no método, né, que é tático, técnico, físico e psicológico. Então o IAS foca muito nisso. Então a gente tem até que pensar em trazer aqui no podcast um psicólogo talvez para falar sobre isso. Muito legal, bacana. E a gente agradece vocês aqui pela Nossa, presença. demais. Sério, foi muito Dava pra ficar mais uma hora aqui, mais 2 horas conversando. Então, muito obrigado, Léo. Fico muito feliz de ver o seu crescimento. Muito boa sorte lá nos Estados Unidos, na sua carreira. Você, Claudinho, também na sequência da sua carreira aí, a gente torce por vocês. E aqui o IA sempre tá de portas abertas para vocês, beleza? Acho que é isso. Prazer conhecer vocês. Conhecia por ver jogar, que eu lembro de 2018, e pelo técnico, pelo trabalho, né? Mas pessoalmente nunca tinha conhecido. É um prazer conhecer vocês e vou torcer por você, claro, com certeza. Claudinho também, ó, vai subir e prospere. O prazer, acho que é nosso, né, de estar aqui. Igual eu falei, Yas é a minha casa desde o primeiro treino, então. Inclusive o primeiro gol do Yas foi meu. Registrado. Aí, ó, tá registrado. Na Liga de Maringá contra o Projeto Índio. O primeiro gol do Yas foi meu. No histórico. Só abrindo esse parênteses aí. Agradecer vocês, isso é doido, muito massa. Iniciativa e que o projeto continue prosperando, igual eu falei. Meus 2 primos estão no projeto. O Danilo Previato e o Bruno Bachega. Então espero que eles representem bem a família e honrem essa camisa aí, que tem que ser muito grande. Legal, agradecer a oportunidade aí, né? Foi muito bacana. Falar de futebol, se a gente for ficar aqui 2, 3 horas, às vezes passa algum detalhe, mas falar de futebol a gente vai longe, né? Se a gente for abrindo, a gente fica aqui 2 horas conversando fácil. Mas é muito legal esse projeto aqui. Quando eu iniciei lá com o Alex, pude dar minha colaboração no início, foi muito legal participar. Para mim, eu cresci, aprendi também muita coisa no projeto. O IAS é um projeto que tende a se estruturar e crescer, faz parte da nossa cidade. O Alex cresceu aqui, eu cresci aqui, e a gente fica muito feliz que a cada dia a gente vê mais jovens surgindo, mais Léos, mais Romos, que a cada vez, né, possa aparecer mais atletas aí do projeto e de outros projetos também, né? Que esse sempre foi o nosso objetivo. Sim. Fazer algo na cidade diferente para esses jovens, né? Formar jovens, não só atletas. Porque um dos papéis do projeto é essa formação integral, né? Isso. A formação integral do ser humano, né? É o atleta, mas é tudo que envolve ele por trás, a família. É uma satisfação. Eu falo do Léo, os pais dele são pessoas maravilhosas que deram suporte para ele. São pessoas maravilhosas, pude conviver com eles um tempo. Isso aí faz a diferença, né? Essa integração família, atleta, projeto, né? Desenvolvimento, campo, extra-campo, tudo faz parte. Então espero que o projeto continue crescendo. Para mim foi uma honra ter participado, né? Hoje estou fora do futebol, mas sempre acompanhando. O Alex é meu amigo, o Douglas, são meus amigos e irmãos. Quando eles me convidaram lá atrás, no início, era para alavancar esse projeto.
E hoje eu fico feliz de ver que a cada dia cresce mais, cada dia toma mais corpo, né? E a satisfação da gente é ver que tudo que a gente viveu, todos os atletas que passaram pela gente, ou estão no futebol ainda, ou cada um está seguindo a sua vida, mas muitas das coisas, muitos dos valores que a gente passou para eles, a gente tem a satisfação, por exemplo, manda uma mensagem para ele: professor, muito obrigado, obrigado pelos conselhos, obrigado pelas dicas, obrigado por tudo que eu pude aprender naquele momento com você. E o que dá satisfação para a gente não é só o cara que nem o Rômulo tá lá vencendo, que a gente fica feliz da vida, torce, acompanha. É ver o que cada um tá fazendo com aquilo que a gente tentou transmitir lá dentro do campo, no dia a dia, né? Porque, como eu disse, alguns vão conseguir, outros não vão ser atletas, mas eles vão ter uma vida, eles vão ser médico, vão ser engenheiro, vão buscar um outro caminho, Sim. vão casar, vão ser pais, vão ser, né? Enfim, os valores que a gente transmite, que o IAS tenta transmitir, é o que eu acho que é o mais importante, é o que fica para a vida deles, né? Sim. É o trabalho integral na vida do jovem, né? O futebol, ele é aquela coisa que chama, mas junto com o futebol vem outras coisas importantes, né? Então, muito bom, obrigado, e que a gente possa estar voltando outra vez, bater mais papo, falar de outras coisas, né, que a gente não pôde falar aqui. Isso. Então, com essa lição aí do Claudinho, a gente encerra mais um episódio, galera. Deixa o like aí, por favor, os comentários. E siga o Instituto Alex Santos lá na rede social, siga o Léo Previato. E o Claudinho, você usa rede social, Claudinho? Claudinho MGA 10. Aí, ó. Eu vou seguir. Personal, como que é? Camargo Personal e Vitor Santos VSO. Beleza, galera? Tamo junto. Valeu.